E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro, Otomista. E vocês devem estar até achando estranho eu estar gravando esse vídeo de novo, um vídeo sobre os melhores argumentos contra o aborto, porque se você se você não ficou sabendo, eu já fiz esse vídeo antes, só que por que eu resolvi apagá-lo? Porque no meu último vídeo que eu fiz sobre o aborto, eu acho que eu acabei sendo pouco agressivo demais, acho que eu acabei me exaltando, eu usei umas palavras um pouco chulas e tal. Então acho que eu não devia ter gravado o vídeo como que eu gravei, porque eu acabei me irritando um pouco durante ele. Só que para me justificar, eu ainda acho, já vou deixar aqui bem claro de início, que eu acho que o aborto ele não devia ser nem motivo de discussão. Para mim, você ter o caráter de você querer discutir se o aborto é uma questão moral ou não, para mim isso não devia existir, porque eu acho a ideia do aborto, você ser um abortista, uma coisa sim nojenta, uma coisa que eu não posso negar que está dentro de mim, eu não posso negar isso. Só que eu posso tentar ser mais racional do que ser mais irascível, eu posso tentar mostrar aqui para todos o porquê que o aborto ele é sim e sempre será uma questão moralmente horrível, mas com bons argumentos, né? Até porque, como diria São Tomás de Aquino, nós devemos odiar o pecado, mas devemos amar os pecadores. E é basicamente isso que eu vou tentar mudar aqui no vídeo de hoje. Então, só pelo fato de eu estar aqui com a disposição, mostrando o meu erro e com a total disposição para melhorar e fazer um vídeo melhor, eu já peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. E já vamos começar aqui com os argumentos. Eu estou aqui com a minha lista que eu escrevi, né? E primeiramente, a maior questão acerca do aborto é você saber se o feto ele é um ser vivo ou não. Essa é a maior questão de todas. Por quê? É você saber se o ato de abortar é um assassinato ou não. E eu aqui trouxe 3 argumentos que mostram que o feto ele é sim um ser vivo. E o primeiro deles vai ser um argumento biológico. Vou usar a biologia aqui para mostrar que o feto é sim um ser vivo. E a primeira coisa é que, segundo a teoria celular, toda a composição de moléculas que possui células é um ser vivo. E é por esse motivo que o vírus não é um ser vivo. Um vírus não tem célula, ele é acelular. Mas o feto, ele possui várias células, várias e várias. Portanto, aqui já acaba. A biologia mostra que o feto é um ser vivo. Porém, além disso tudo, eu estou aqui com os dados do site Materno Fetal, que diz que o coração do feto, ele começa a se... Calma, deixa eu ajeitar aqui. Ele começa a se desenvolver em 3 semanas após a gestação. E em 6 semanas já é possível você ouvir o coração do bebê batendo no ultrassom, né? Já é possível de se visualizar o coração do bebê. E também em 3 semanas o cérebro e o sistema nervoso começa a ser desenvolvido. E adivinha só em quantas semanas a mulher geralmente descobre que está grávida? Em 5 ou 6 semanas. Ou seja, no momento em que a mulher descobre que está grávida, o coração e o cérebro do bebê já começam a se desenvolver e já estão até bem desenvolvidos. Ou seja, não tem como negar. A biologia mostra, é um ser vivo. Agora, a segunda coisa é um argumento filosófico. Vou usar aqui o argumento desde a Grécia Antiga, porque era um consenso entre os platônicos, entre os aristotélicos, que o que faz um ser vivo ser um ser vivo, né, ter o dom da vida, é a sua alma. E aí que está o ponto. Segundo Aristóteles,
a alma não é igual essa visão cartesiana de que tem o corpo e aí a alma só se junta ao corpo quando ele já está desenvolvido. Não, segundo Aristóteles, a alma tem 5 potências e a primeira delas é a potência vegetativa, que faz o corpo ser desenvolvido. Só que a potência vegetativa ela é uma potência inferior, logo ela é submissa à potência superior, que vai depender de cada ser vivo. No caso, a dos animais é a sensitiva, só que dos homens é a intelectiva. E graças a isso, a forma que o corpo acaba adquirindo, graças à alma, ele é predestinado pela potência vegetativa para servir a potência intelectiva, no caso dos homens. Ou seja, em outras palavras, a forma que o corpo humano tem só é assim por causa da potência vegetativa da alma. E a forma do corpo humano ele já começa a ser desenvolvido desde a gestação. Portanto, segundo Aristóteles, desde o momento em que o espermatozoide ele se junta ao óvulo da mulher, aquilo ali já é um ser vivo, porque é a partir dali que o corpo começa a ser desenvolvido, segundo a forma dele que está sendo predestinada para a sua finalidade. Ou seja, segundo Aristóteles, se o corpo do homem fosse igual a de um cachorro, de um elefante, de um macaco, ele não ia poder atingir a sua beatitude, que é o uso do intelecto, já que a potência intelectiva é a potência mais elevada dos homens, logo a sua finalidade está aí. Isso é possível graças à forma que o corpo humano tem. Portanto, não é só um argumento biológico que eu vou mostrar, é um argumento filosófico. Desde Platão e Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já se sabia que o feto é sim um ser vivo. Agora, o terceiro argumento é um argumento de fé, argumento teológico, porque se você acompanha aqui o meu canal, eu imagino que a maioria dos meus inscritos eles são católicos, não é? Imagino. É claro que você pode muito bem seguir qualquer religião aqui no meu canal, mas presumo eu que a maioria seja católico. E adivinha só, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é proibido você ser católico e abortista ao mesmo tempo. Você apoiar o aborto é um pecado gravíssimo, é um pecado mortal. Olha aqui, pessoal, no Catecismo Oficial da Igreja Católica é dito o seguinte acerca do aborto: a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. E aqui diz uma passagem da Sagrada Escritura: antes mesmo de te formares no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Meus ossos não te foram escondidos quando eu era feito, em segredo, tecido na terra mais profunda. Desde o século I, a Igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Este ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto direto, quer dizer, querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral. O quarto argumento é para refutar aquela falsa mentira de que é espalhada pelas feminazes, né? De que meu corpo, minhas regras, se o bebê tá dentro de mim, então sou eu que decido o que eu vou fazer com ele ou não, não é? Mas não, isso é um argumento completamente pueril, completamente imbecilizante. Por quê? Mesmo você sendo dono da sua casa, não é porque tem alguém dentro dela que você tem o direito de assassiná-lo, a não ser que seja por legítima defesa, se a pessoa estiver invadindo, né, a sua casa. Agora, o bebê, ele é um outro ser vivo, ele é ontologicamente separado da mulher, eles são seres diferentes e a mulher não tem o direito de assassiná-lo, até porque todos nós, pela lei natural, temos sim direito à vida. Então, não é porque alguém está dentro da sua propriedade, dentro da sua casa, que você tem o pleno direito de dar um tiro nele. Não é assim que as coisas funcionam e não é assim com o aborto. O outro argumento é realmente em relação à culpa, porque o bebê, independente do que aconteceu antes, não tem a menor culpa de estar lá. Se foi em caso de que a mulher conscientemente
teve relações sexuais sabendo do risco de engravidar, a culpa é totalmente da mulher e do namorado, do esposo que fez isso. Agora, se for em caso de estupro, aí é realmente uma coisa mais complicada. Mas, mesmo assim, ainda assim a culpa não é do bebê. E, claro, também, muito menos da mulher. A mulher só é realmente culpada se ela fez isso conscientemente. Agora, se for em caso de estupro, nem a mulher e nem o bebê têm culpa nenhuma. Então, mesmo assim, é um assassinato em todos os casos. O bebê, ele é, sim, um ser inocente e indefeso. A outra coisa é que em relação a o que fazer com o bebê e a mulher. Isso aqui eu tô falando mais em caso de estupro. Por quê? Eu, por muito tempo, fui aquela pessoa, né, que defendia que o estupro, que o aborto ele só deve ser legalizado em casos de estupro e só. O que eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos no Brasil, assim o defendem. Só que hoje em dia eu sou contra até mesmo em casos de estupro. E eu entendo que é uma coisa extremamente séria, extremamente delicada. E eu entendo que o estupro ele é algo bárbaro, algo terrível, algo diabólico, algo satânico. Mas, entenda meu ponto. Uma ação injusta não justifica uma outra ação injusta. Porque se assim fosse, os animais e as crianças abandonadas na rua, a gente sabe que elas sofrem. E nós não queremos que elas fiquem sofrendo. Então nós devemos matá-las. Para vocês terem ideia, minha avó, ela teve uma prima, eu acho. Ela já morreu, tá? Essa prima da minha avó. Mas a minha avó já me disse que essa prima dela, lá no lugar onde elas moravam, né, tinha muitos gatos abandonados na rua e tal, e muitas vezes eles eram maltratados. E essa prima dela ficava com pena dos gatos, só que ao invés de adotar e os acolher, ela matava os gatos. Eu não tô zoando, você pode estar tipo, meu Deus, que coisa absurda. Mas se você for ver, essa é mais ou menos a lógica do aborto, porque a gente não quer que a mulher e a criança sofram, né? Mas então você vai cobrir isso com um assassinato? Não faz sentido. A questão é que o nosso sistema hoje, que está governando, né, ele ajuda completamente os bandidos e não fazem nada pelas vítimas. Para vocês terem uma noção, tem uma lei no Brasil que diz que quem vai para cadeia não precisa se preocupar em relação à família, porque o governo vai cuidar delas. Ou seja, quem vai para cadeia por um assassinato, estupro, enfim, não precisa ter o medo do que vai acontecer com a família, porque o Estado já vai garantir que eles sejam sustentados. Mas em relação às vítimas, o governo não faz nada, nem para ajudar a vítima em si mesmo e também nem para ajudar os familiares. Ou seja, as mulheres que são vítimas de estupro não são ajudadas em nada pelo governo. Então, hoje a lógica aconteceu um estupro e a mulher ficou grávida. Então, nós iremos matar o bebê, ajudar o estuprador e não fazer nada para a mulher. Mas agora eu quero inverter isso e eu quero que seja matar o estuprador, ajudar a mulher e salvar o bebê. É isso que eu quero que seja feito. Eu quero que inverta essa ordem. Porque, entenda, gente, uma vida é melhor do que uma não vida. Sempre. Porque mesmo aquela vida mais miserável, mais cheia de sofrimento, ela pode mudar, ela pode deixar de ser assim. Ela tem o potencial para isso. Agora, a outra coisa é que o aborto, ele comprovadamente faz mal para as mulheres. Tem uma pesquisa feita pela Universidade de Howard, não é de Harvard não, é de Howard, que fica nos Estados Unidos. Uma pesquisa foi feita que as mulheres que após praticarem aborto, aumentou em 190% os casos de câncer de mama. Aumentou 55% de problemas mentais, ou seja, psicose e tal.
e 150% em casos de depressão e suicídio. O aborto faz muito mal, tanto fisicamente quanto mentalmente para as mulheres. E outra coisa, outra pesquisa diz que a maioria das mulheres se arrependem após o aborto. Elas ficam realmente mal com isso, elas se sentem culpadas. Então, você autorizar isso é você ainda causar um grande dano na saúde pública. Você está literalmente danificando a vida das mulheres, a saúde física delas e também a mental. Agora, o último argumento é que não importa qual justificativa você use, o aborto é sempre algo bárbaro. Porque se você for analisar a história do Ocidente, você vai ver que nas civilizações antigas, como em Esparta, na Grécia Antiga, em Roma Antiga, os bebês que eles nasciam deficientes, eles eram mortos. Muitas vezes, os pais, pelo simples fato da criança não nascer um homem, nascer uma menina, né, eles eram mortos. Isso muitas vezes acontecia. E isso, evoluindo com o tempo, se tornou o novo aborto. As crianças não desejadas que os pais não querem que elas nascem, vamos matar. Vocês estão notando o quanto que isso é bárbaro, o quanto que isso é cruel? Isso é uma coisa que já devia ter acabado há muito tempo lá na Idade Média, com a ascensão da cristandade. Porque quem aboliu esse assassinato de bebês foi a Igreja Católica, que ela começou a considerar isso como um ato pecaminoso, porque antes da ascensão da cristandade, a vida não era nem um pouco valorizada. Para vocês terem uma noção, em algumas culturas, o suicídio era visto como algo nobre, como um jeito bom de se morrer. Quem mudou isso foi o catolicismo, que começou a dar valor à vida, que começou a valorizar a vida humana. E isso está se retrocedendo. Isso é uma coisa que já era para ter sido superada há séculos, mas voltou com o aborto. E aí que está a origem dessa discussão. Nunca nasceu com as pessoas que são contra o aborto, mas que são a favor. Elas que começaram esse movimento. E nós, que somos os pró-vida, né? A gente que está rebatendo isso. E aí que tá, no meu último vídeo, eu acho que eu fui sim um pouco violento, porque eu acabei sendo mais irracional do que racional. Só que, ao mesmo tempo, cara, eu detesto o movimento abortista e vou continuar detestando. Isso não é um ato pecaminoso, porque o nosso próprio Senhor Jesus Cristo diz que bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque esses serão saciados. E é justamente isso que nós estamos fazendo. A gente está combatendo essa maldade e é para ser combatida. Só que eu acho que o meio que eu fiz para fazer isso no meu último vídeo foi um pouco irracional. E aqui eu tentei ser um pouco mais racional e um pouco mais calmo. Só que basicamente foi isso, gente. Esses foram os melhores argumentos que eu separei aqui. É óbvio que deve ter muito mais, só que esses foram os que veio na minha mente. Então é isso, gente. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, especialmente para quem defende o aborto. E é isso. Até o próximo vídeo.